Oi a todos, bem-vindo aqui no nosso programa Prevenir. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lilton Martinez, que é cardiologista com doutorado pelo INCOR, médico assistente da cardiologia do Hospital Servidor Público do Estado, preceptor da medicina do esporte aqui também no Hospital do Servidor e professor da Unicid. Então seja bem-vindo, Dr. Lilton. Obrigado, Milton. Obrigado pelo convite, poder agregar um pouco de conhecimento aí do risco cardiovascular para todos. Então, nosso tema de hoje é o risco cardiovascular. Exatamente, para quem nunca ouviu falar nisso, o risco cardiovascular, eu imagino que seja o risco da gente ter algum evento no coração, é isso, doutor? O que é o risco cardiovascular? Então, praticamente é assim, né? Explicando bem mais simples. Qualquer paciente que chega em consulta, num consultório, é avaliado o risco dele ter um problema cardiovascular, tipo infarto ou até mesmo um AVC, né, cardiovascular, tá? E esse risco, ele é avaliado não só, lógico, a pessoa mais idosa tem maior risco, mas pelos fatores de risco. Aí, o que são os fatores de risco? O fator de risco é aquele que, se eu fizer uma intervenção, eu consigo diminuir o risco dele ter o evento. Quer dizer, dando um medicamento, eu diminuo o risco. É diferente de um marcador. Então, o marcador é aquele que eu marco, ele tem a chance de ter um evento. Por exemplo, a HDL alto, né? Quer dizer, que ele é um protetor. Mas se eu tratar o HDL baixo, eu não estou melhorando o risco dele ter o evento. Então, o fator de risco cardiovascular é aqueles fatores que eu, em fazendo uma intervenção, eu melhoro a chance dele não ter eventos no futuro. Então, doutor, o fator de risco cardiovascular seria o risco de eu ter o infarto ou um AVC. Então, quando eu chego no consultório, vocês vão avaliar alguns fatores. E que fatores são esses? Então, os principais fatores são aqueles que mexem com a aterosclerose da gente. O que é a aterosclerose? O vaso, ele dentro tem o sangue, e o sangue que está passando, ele tem fatores que prejudicam o próprio epitélio do vaso, que pode ser a coronária ou pode ser na cabeça, no cérebro. Tá? Então, quais são esses fatores? A pessoa que tem hipertensão, então ele passa mais rápido, ele atrita mais, ele dá o que a gente chama de shear estresse, né, na parede mesmo. A diabetes, o tabagismo e o colesterol elevado são os principais fatores de risco. Então, uma intervenção nesses fatores de risco, controlando eles, eu diminuo a chance dele vir a ter um evento ou, quiçá, repetir um evento que ele já tenha tido, né? Quer dizer, prevenção primária, quando nunca teve nada, ou prevenção secundária naqueles que já tiveram. Então, o senhor acabou de falar, hipertensão, diabetes, tabagismo e colesterol. E como é que eu faço para controlar? Vamos um por um agora. Hipertensão, enfim, eu primeiro preciso medir para ver se eu tenho pressão alta, né? E é um tratamento crônico, né, doutor? Tem que sempre estar controlando a hipertensão. Sim, mas se você pegar assim, a hipertensão, tá? Ainda hoje, a gente tem uma prevalência que está aumentando no Brasil, ela está perto de 26%. Como é que eu pego? A pessoa pode ser assintomática. Pode ser que o primeiro sintoma dela seja uma coisa importante, um evento importante, tipo o derrame, né? Entendeu? Então a maioria não sente que a pressão está alta. O fato de eu falar, eu tenho dor de cabeça, é pressão alta, não é obrigatório. Normalmente pode ser por causa de problema de estômago, alguma coisa assim, né? É lógico que é medindo a pressão. Então, sempre que eu meço, eu estou dando assim, 13 por 9, 14 por 9,5, 10 de pressão, a mínima, que é a diastólica, esse é um hipertenso. Aquele que está medindo 12,5 por 8, por 7,5, 8,5, ele tem os índices de pressão normal. Acontece que pouca gente sabe que é hipertensa, quer dizer que ele não faz essa avaliação, e os mesmos que sabem que são hipertensos não controlam bem a pressão. 50% acaba não controlando a pressão. E como é que controla a pressão? Então, a pressão e a hipertensão arterial
lógico que eu não vou conseguir fazer uma intervenção, a idade, ela é um fator que prejudica, mas eu não consigo voltar atrás, a diminuição de colágeno na gente, ainda não tem. Mas eu posso dar a diminuição na alimentação do sal, que é um fator que aumenta a pressão, com certeza. Uma alimentação mais saudável, com saladas, verduras, legumes, mas menos industrializados, né? Ajuda exercícios físicos regulares e constantes. Isso vai me ajudar, entendeu? Então, são todos fatores. E, se necessário, uma medicação contínua. Tá? É erro a gente falar, bom, a hora que eu controlo a pressão, eu paro de tomar o remédio? Não obrigatoriamente. Muitos param e aí volta com aquele remédio mais um, né? Entendeu? Aumenta. Né? E mais ou menos dentro da mesma, que a gente pode falar assim, a diabetes também é mais ou menos isso, né? Que tenho que controlar, cuidar da alimentação e também tem a medicação contínua, né, doutor? Você foi ver. Sim, seria mais ou menos a mesma coisa. Só que a diabetes, lógico, o cara tem que prestar mais atenção nos carboidratos, açúcar, doce, massa, pão, macarrão, né? Mas a diabetes, desde que você seja amigo dela, quer dizer, você controle bem ela acaba não dando grandes complicações. Então ela tem mais complicações até do que a hipertensão. Então ela tem complicações oculares, cardíacas, vasculares, né, renais, né? Então é uma boa dieta, só que com o passar do tempo, às vezes o pâncreas vai produzindo menos insulina e a gente, além de alguns medicamentos via oral, é necessário dar tipo a insulina, né? Então insulinizar, então ele precisa desse controle com a glicemia e com a hemoglobina glicada. Né? Bom, então, resumindo, hipertensão e diabetes precisa de controle médico, né? Regularmente, sim, não pode... Mas veja bem, a hipertensão ela vem subindo a incidência, menos... ela caiu um pouquinho, graças a Deus, a prevalência, né? Não é incidência, a prevalência dos casos, né? No idoso de 45 a 55, de 55 a 65. Mas no adulto jovem, até 45 anos, a prevalência vem aumentando. Quer dizer, eles não têm se cuidado ou têm se alimentado muito com alimentos industrializados, enlatados, embutidos. Tem muito sal na comida, então a alimentação é importante. E a diabetes, ela caiu um pouquinho, graças a Deus, ela está se mantendo mais ou menos estável o nível, mas como as pessoas estão envelhecendo mais, estão vindo mais casos novos. Então essa prevalência, ela fica, né? E a alimentação, ela, quanto menos industrializada ela vai tender a pelo menos, conservar mais o controle da diabetes. Né? E aí, já emendando com o colesterol, que o senhor falou também. Então, como é que a gente controla o colesterol? Então, o colesterol ele é visualizado tanto no colesterol total quanto no principal, no LDL, que é o colesterol ruim. O HDL é o colesterol bom. Tá? E ainda 20% da população tem colesterol LDL elevado, 40% o colesterol total, porque dentro dele está o triglicérides, que é o VLDL. Tá? Então, um drive dele, 50% é genético, né? Então a gente também não teria muito como lidar com ele. Mas eu tenho, numa boa alimentação, uma diminuição de 20% dele. Tá? Do colesterol, e isso me ajuda barbaridade. Então, como? Mais saladas, verduras, legumes e frutas para aumentar o número de fibras. E assim eu tiro aquele colesterol na absorção intestinal, que tem 60% do colesterol lá intestinal. Né? Mas aonde que da alimentação tem mais colesterol? Em carne, gordura, é isso que tem? Queijo? Então, são as gorduras, né, em geral. Mas assim, todo alimento tem um pouco da parte gordurosa, porque normalmente o paciente ele vai responder, não, eu não como gorduroso, né? Então, carne gorda, bacon, toicinho, creme de leite, mas todo alimento em geral ele tem um pouquinho, a veiculação dele ele é feito com um pouco. Então tem que... Só que assim, o fato de você comer mais fibras, você diminui essa absorção dessa gordura que tem na alimentação. Né? E o hábito de vida, né? E, bom, a gente falou da hipertensão, diabetes, colesterol e o tabagismo, né? Que a gente já... Então, além do câncer de pulmão, também aumenta o risco de AVC e de evento cardíaco também, de infarto. Porque ele age também nos vasos dos
pequenos vasos? Sim, porque ele tem mais de 7.000 substâncias, né, no tabagismo, né? Então ele age no endotélio, no vaso, tá? E neles na coronária ou no cérebro, tá? Então ele ajuda a alterar a permeabilidade e aí entra o colesterol e forma a placa que vai perpetuar a aterosclerose, tá? Graças a Deus, com a intervenção do colesterol, os médicos sanitaristas, né, conseguiram cair muito. Então a gente já tinha 35%, 40% de tabagismo no Brasil, né, e hoje a gente está lá perto de 9%, 10%. E só que tá começando a aumentar em jovens, né, em interior também, né? E em jovens essas cigarreiras eletrônicas hoje que está sendo o grande perigo, né? Que no fundo tem o mesmo efeito do cigarro normal, essas tem o mesmo efeito do cigarro. E como é que existe alguma conta assim que vocês fazem como cardiologista, por exemplo, para calcular, bom, o seu colesterol está ruim, a sua diabetes, a sua hipertensão, a sua chance de ter um evento é tal. Existe alguma conta assim parecida? Existe fórmulas, né? Então, que foram sendo pegas com o passar dos anos, né? Então, tanto o Reynolds quanto um somatório de pontos que a gente vê o colesterol, a diabetes, o tabagismo, a idade da pessoa, diabética ou não, entende? E aí é dada uma pontuação para elas e eu classifico elas num nível leve, moderado ou importante, né? O mais comum desses seria o Framingham, né? Tá? Eu tenho o Reynolds, eu tenho o Lifetime Risk, tem vários riscos. Mas essa classificação hoje, até 5% eu dou um nível leve, de 5% a quase 20%, 15% a 20%, né? Eu dou um nível moderado e mais que 20% é um nível importante, no qual eu preciso tratar bem esses fatores de risco e quiçá dar uma estatina, dar uma aspirina, dar alguma outra coisa medicamentosa neles, né? Entendi. O nível leve não precisa de medicação, então? Não iria precisar, mas os outros eu tenho que estar fazendo uma mudança de estilo de vida, tanto alimentar quanto exercício físico ajuda bastante nesse ponto, e exercício físico está linkado aí com a obesidade, que hoje 60% do país nosso é obeso, né? E a gente tem obesidade 20% acima, 20, 25%, obesidade 1, 2 e 3, né? Tem uns estágios. Então, quer dizer, é uma pandemia, né? E lá veio, de anos atrás, já estava nos Estados Unidos, né? A obesidade é importante, né? E, doutor, quem tem hipertensão pode fazer atividade física normalmente? Pode fazer atividade física, sim. O ideal é, lógico, estar controlado da hipertensão, controlado com a medicamento e com alimentação também, mas controlado. E aí pode estar fazendo atividade física. Atividade leve em todo mundo deve e tem que ser feita, né? O que é uma atividade leve? Atividade física, andar, aeróbica. Então a Organização Mundial de Saúde ela fala 150 minutos por semana, pelo menos, a gente está andando. Então essa regularidade do exercício, ele leva a você diminuir a parte inflamatória, ao condicionamento cardiovascular das pernas, né? Então melhora do cômputo geral, né? Porque o exercício, o que ele faz no corpo humano que faz com que ele seja bom, por exemplo? Então, o exercício que ele faz, tá? Ele dá um condicionamento cardiovascular. As pernas da gente detêm quase 60% do nosso sangue. Então, você imagine você perdendo essa parte desse drive da musculatura e o parasimpático, que existe o sistema simpático e parasimpático, tudo comandado pelo nervoso central. Então, você perdendo esse controle, você tem um maior retorno, aquele retorno do sangue, sobrecarrega o coração. Então, você fazendo exercício, você consegue diminuir pelo parasimpático a frequência cardíaca e você consegue suportar melhor o estresse, a ansiedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que faz exercício tem a frequência cardíaca de 50, e uma pessoa que não faz e tem a frequência cardíaca de 80. Não me importa isso, vírgula, né? Atravessou a rua aí no Ibirapuera, toma um susto, o cara breca, quase é atropelado, aumenta 50% a frequência cardíaca.
pessoa que tem 80 de frequência cardíaca, com 50% a mais, ela vai para 120. E aquele que tem 50, com 50% a mais, ele vai para 75. O dos 50, que provavelmente era mais bradicardio, porque estava fazendo exercício, né? Não sente nada, né? Agora, o outro que tinha 80, ele começa a sentir pular no pescoço, né? O coração, né? Então é bem importante, né? Então, na verdade, a gente não consegue fugir, então, do exercício e de uma alimentação saudável, né? Parece que todas as especialidades caem nisso, que a impressão que eu tenho é que é a coisa mais difícil do mundo, que é mudar o hábito, né? Em 1970, tá? Então, os médicos sanitaristas têm um exemplo fantástico para isso. Em 1970, um médico da Finlândia, chamado Pekka alguma coisa, ele viu que os índices de infarto lá na Finlândia, em uma cidade chamada Carolina do Norte, né, eram 40% maior do que qualquer local no mundo. Qualquer local no mundo. Aí o cara foi ver a alimentação, eles trabalhavam muito no campo com... acho que era carneiro, né? Não sei, meu filho foi para a Finlândia. Mas é assim, mas eles pegavam a carne, punha manteiga em cima, comiam muito à noite salsicha, fumava e punha muito sal. E aí todo mundo tinha infarto, né? Daí ele falou, cara, vamos fazer uma intervenção. Então vamos orientar de parar de fumar, diminuir o sal, tá? Olha, é exatamente tudo isso que nós falamos. E cortou gorduroso, então cortou a manteiga e comer mais saladas, verduras, legumes, frutas, quer dizer, tudo isso que nós falamos agora. 7 anos depois, o índice começou a cair tanto que a Finlândia começou a fazer o programa em 1977 para a Finlândia inteira. Está na internet, que todo mundo acha isso, tá? E aí ela fez um programa que logo depois de alguns anos, em 89, 90, ela já tinha caído quase 60% lá na Carolina, a incidência de infarto, e na Finlândia 50 e poucos por cento. Hoje é quase 80% a diminuição de nível de infarto e AVC na Finlândia. Eles comem super bem, então eles introduziram, eles ensinaram a população que tem que comer mais verduras, frutas, menos gorduroso, né? E andar mais. Quer dizer que não pode comer de vez em quando sei lá, uma picanha, né? Mas sabe, não quer dizer isso. Mas é mais uma exceção do que uma regra. Tem que ser mais uma exceção do que uma regra, né? E aqui no Brasil, o acesso, a gente tem muito acesso, né? Verdura, legume, fruta. O acesso é fácil, né? A riqueza das nossas feiras, né, nosso agronegócio, quer dizer, a gente tem uma disponibilidade uma variedade de frutas, verduras e legumes muito grande, quer dizer, é uma questão de querer. Mas aí é a mesma conscientização do tabagismo. Não adianta eu só falar, se a pessoa tem que conscientizar que ela continuar naquele, ela tem o risco aumentado de ter o problema. E o exercício, o senhor estava falando, 150 minutos por semana, tipo, se eu der... Sair para andar, dar uma volta no quarteirão já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Nesse de andar só dar uma volta, existe um aparelhinho que chama pedômetro, né? Hoje em dia os relógios, né? O watch e tal, mas tem relógio chinês barato, né? Mas hoje em dia você compra o relógio, ele marca quantos pés você dá por dia. É muito útil de fazer isso, porque a pessoa vai ver que ela anda muito pouco, menos que 5.000 passos por dia. É muito, muito pouco. Um idoso de 80 anos anda 3.000, entendeu? Em casa. Então, para você ter ideia. Então, precisa andar mais que 5.000 passos. Agora, você consegue pelo menos manter perto de 7.000, você está fazendo já bem melhor, né? Agora, se você consegue sair para andar constante, 40, 50 minutos, é melhor. Cardiologicamente é melhor. Mas tem que suar ou não necessariamente? Acho que tem que ter a regularidade. Então, quando eu era pequeno, eu ia no clube, né? Eu sócio lá do Pinheiros, mas eu ia no clube e eu via aqueles idosos
E aí estava andando, passou 10 anos, eu vi a mesma pessoa andando. Hoje eu vou lá, eu sou idoso, né? Mas aí eu vejo o cara que tem 80 anos, ele não tinha muito mais tempo do que eu, né? Ele está lá andando, mas você entende? Ele tem a regularidade, ele está praticamente todo dia ele faz uma atividade física, né? E tem que começar por algum lugar, né, doutor? Tem que começar por algum lugar, né? Porque também não adianta a gente... sei lá, eu acho que um jeito de começar é sair caminhar, depois ir aumentando, porque também cada dia você vai aumentando um pouco, né? Vai pegando prazer também no exercício, né? Tipo assim, o condicionamento demora praticamente 12 semanas, né? 3 a 4 meses. Hoje está saindo muito artigo, tá? De exercício físico. Então saiu uma tese de doutorado no HC, tá? Que o cara ele faz exercício físico, você consegue controlar melhor essas outras patologias. Porque, por exemplo, eu tenho um artigo na internet que fala de hipertensão, diabetes e colesterol. Existe uma inter-relação entre eles, fisiopatológica. Então, quer dizer, se eu melhoro um, eu melhoro um pouco o outro. E aquele cara que anda bastante, ele vai comer melhor, porque ele quer ficar melhor de saúde, mais magro, entendeu? E aí ele não vai fumar tanto também, porque ele sabe que faz mal. Então ele muda o... E sente menos fome também, né? Porque passa um pouco a ansiedade, dá a impressão que fica com menos quando faz muito exercício. Claro que você tem fome depois, mas não fica aquela gana de ficar comendo toda hora também, dá a impressão. O americano ele fala que quando você anda bastante, você não vai ficar pensando só em problemas. Você pode pensar nos 5 minutos iniciais, né? O andar, o nadar, né? Sei lá, bicicleta. Mas depois você fica vendo o céu e tal, e isso oxigena a green area, cerebral, né? Então, área verde cerebral se chama, é um ditado super legal. Bom, doutor, então acho que tá ótimo que a gente conversou, já foi um recado bom para a gente também ficar atento a todos esses fatores e tentar regularizar isso, né, para quem está assistindo, ficar atento à hipertensão, ao diabetes, ao tabagismo e ao colesterol e as maneiras de tratá-los ou de voltar para a normalidade, porque tudo isso são fatores de risco que levam ao infarto, a um acidente vascular encefálico, né, doutor? Tem um trabalho que é conhecido, o MAS 1, MAS 2, teve um braço no INCOR também, né? Eu estava lá, né? E aí, assim, o MAS ele fala que um bom controle desses fatores, hipertensão, diabetes, tabagismo, né, colesterol, ele tem um prognóstico tão bom quanto às vezes eu operar uma coronária só, entendeu? Então, quer dizer, o prognóstico clínico eu consigo estabilizar um pouco a aterosclerose, né? O envelhecimento do braço. Ótimo. Doutor, então muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a vocês pelo convite e até a próxima.